Olá, espero que esteja tudo bem convosco. Sejam bem-vindos para mais um tema de saúde. E hoje estaremos a falar da parte 2 do cuidado que temos que ter com o nosso sistema digestivo. Antes de começarmos, vamos fazer a oração. Santo Deus, Santo Pai, mais uma vez estamos aqui, pedindo a sua ajuda e proteção. Nos ensine, Senhor, a cuidar do nosso sistema digestivo, do nosso estômago e do nosso intestino. Pedimos isso, não porque merecemos, confiamos em Jesus. Amém. O texto desta semana, desta temporada, Salmos 91, verso 16, que Deus requer que nós tenhamos uma vida longa nesta terra e possamos experimentar a salvação ainda nesta terra. Para isso, vamos cuidar do nosso organismo e hoje vamos falar do nosso sistema digestivo, do estômago e dos intestinos. O nosso estômago segrega o ácido clorídrico que ajuda na digestão de alguns nutrientes. E esse ácido clorídrico é um ácido extremamente corrosivo, que algumas gotas desse ácido são suficientes para matar as células de qualquer organismo. Mas o nosso estômago tem a mucosa gástrica protetora que ajuda com que esse ácido clorídrico não danifique o próprio estômago. E para isso devemos tentar equilibrar bem a nossa alimentação, cuidar do nosso estômago, não danificá-lo com alimentos que prejudicam ou produtos que possam prejudicar essa mucosa, fazendo com que o próprio ácido clorídrico acabe danificando o estômago e criando dores, levando às doenças gástricas, a gastrite ou a úlcera gástrica. E o nosso intestino, que é o lugar por onde de passagem dos alimentos, e é por lá onde os nutrientes são absorvidos. E o que não for aproveitado pelo nosso organismo é acumulado já no intestino grosso, sob forma de fezes, para posterior evacuação. E quando há algum transtorno na passagem dos alimentos no intestino, podemos considerar esse transtorno de dois tipos, né? Passagem demasiado rápida, que é essa que dá lugar às diarreias, ou passagem demasiado lenta, que pode nos levar à prisão de ventre. E a prisão de ventre acaba fazendo com que acumule-se no intestino algumas substâncias tóxicas que podem ir depois passar para o nosso sistema circulatório, prejudicando dessa forma as outras células do nosso sistema, intoxicando as células do nosso organismo. Doenças que afetam o sistema digestivo, mais concretamente, que estamos a falar do estômago e dos intestinos. Temos a gastrite, a úlcera gastroduodenal, a dispepsia, temos o cólon irritado, as diarreias, a flatulência, hemorroidas e a prisão de ventre, dentre outras que existem. Os alimentos importantes para o sistema digestivo. Temos o ananás, a batata, o arroz, o milho, pimento, a cenoura, maçã. São importantes para o bom funcionamento do estômago e dos intestinos. Quais são algumas dicas para o bom funcionamento do nosso estômago e do nosso intestino? Como já havíamos falado, mastigar bem os alimentos ajudam no funcionamento do nosso estômago e do nosso intestino. Evitar o estresse, porque o estresse acaba alterando o funcionamento normal do nosso estômago e do nosso intestino, levando-nos à gastrite. Reduzir o consumo excessivo de gorduras, reduzir o consumo de refrigerantes, de bebidas alcoólicas e de bebidas estimulantes. Não
praticar a automedicação, evitar o uso do tabaco, consumir o suco de batata para quem sofre de gastrite. Consumir o suco de uma batata ajuda em caso de gastrite, em caso de azia, que ajuda a aliviar a azia e suaviza o estômago. O suco também de romã ajuda na diminuição da acidez do estômago. As batatas devem ser consumidas cozidas ou em forma de puré. Beber água suficiente, alimentar-se de forma adequada, ingerir fibra dos alimentos que ajuda na evacuação dos alimentos, evitando a prisão de ventre. Consumir o iogurte natural, que tem lá as propriedades probióticas, que ajuda no bom funcionamento do nosso intestino. Os nossos legumes devem ser postos de molho em água fervente quando formos quando queremos consumir em saladas e não consumir assim diretamente. Colocar de molho ajuda a evitar, a tirar as substâncias que possam intoxicar o nosso sistema digestivo. E, por último, reduzir e muito o consumo de alimentos refinados. Este é o conselho que nós tínhamos hoje para que cuide do seu estômago, cuide do seu intestino e tenha uma vida longa. Até a próxima. Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Com certeza estou aqui mais uma vez com a palavra de Deus, a mensagem de esperança para você, percebeu? Vamos, querido, para esta série especial, o Apocalipse para hoje, Vozes e Visões. Nesta lição número 8, eu trago para você uma lição linda, uma lição muito especial. Esteja atento, por favor. A nossa lição fala sobre a visão do Cristo e os 144 mil selados. Veja, está aqui no capítulo 14, por favor, do Apocalipse. No verso 4, eu li para você, esteja muito atento, por favor. No verso 4 diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro. Por onde quer que vá, são os que foram remidos, ou seja, redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Querido, você percebe que o capítulo 14 do Apocalipse é um capítulo muito lindo, nos apresenta logo no verso 1, com certeza, olhei e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Percebeu? 144 mil. Tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Querido amigo, querida amiga, você percebe aqui nós temos uma descrição muito preciosa. Encontramos um povo, percebeu? Selado, e aqui aparece 144 mil selados, e esses tinham na testa uma marca, ou seja, um nome, o nome do Pai, o nome de Jesus. O que significa isso? Você percebe que o Apocalipse tem mais de 90% de símbolos, percebeu? E muita coisa que está no Apocalipse, como um livro profético, não se interpreta como você lê, não se entende como se lê. E nós precisamos de buscar, de alguma forma, a interpretação de cada ponto daquilo que nos importa compreender. Então venha comigo para o capítulo 7. Estamos a falar do selamento, estamos a falar dos 144 mil. Estamos a falar do Cordeiro, você já sabe, Cordeiro é Jesus, porque o Evangelho, segundo João capítulo 1, verso 29, nos apresenta com certeza que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro, percebeu? Mas no capítulo 7 fala do selamento. O capítulo 7 do Apocalipse, venha comigo, por favor. O capítulo 7 fala do selamento dos 144 mil.
no capítulo 14, apresenta os selados, salvos, estando no Monte Sião. Mas no capítulo 7, querido, somos apresentados o selamento. No verso 4 até verso 8, nós temos uma lista, percebeu? Das tribos que não podem ser entendidas. Percebeu? Essa lista, esses tribos não podem ser entendidas, ou seja, como tribos, percebeu? Literais. Vamos só a uma leitura. Verso 4 diz assim: Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. O verso 5: Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil. No verso 7, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil. E no verso 8, o último verso diz assim: da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram com certeza selados 12 mil. E você percebe que aqui nós temos as tribos. Só que há uma coisa muito importante: o contexto é simbólico e não literal. Razão pela qual os 144 mil não pode ser também literal, mas sim simbólico. O que importa para você agora: a última geração sobre a terra vai receber um sinal na testa. Um sinal somente na testa e não na mão. Ao passo que a última geração na terra, aquela que for apóstata, que não estiver adorando a Deus do céu, mas sim a besta, vai receber também um sinal. Ou seja, uma marca na testa ou na mão. Percebeu? A marca será na testa ou na mão, mas o sinal de Deus será na testa. Percebeu? E você percebe que os últimos a viver sobre a face da terra, olhando para cima, aguardando a volta de Jesus, em meio a tantas tempestades, em meio a momentos turbulentos, querido, você percebe que o mesmo capítulo 7 do Apocalipse, no verso 1 a 3, nos apresenta os ventos. Percebeu? Eu li para você agora. Diz assim: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos, para que não soprasse sobre a terra. E você percebe que aqui não devia haver nenhum vento, diz a Bíblia, soprando sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O verso 2: Viu outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo. Percebeu? O que é isso? Vou explicar para vocês já para chegarmos ao final. Tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, daqueles dos quais foram dado fazer, ou seja, aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Percebeu? E o verso 3, dizendo: Não danifiqueis nem o mar, nem, ou seja, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos a falar sobre o selamento. Olhando para o Antigo Testamento, nós percebemos que os ventos representam forças destrutivas pelos quais Deus executava os seus juízos sobre os ímpios. Você pode buscar isso em Jeremias capítulo 23, verso 19 e verso 20, Daniel capítulo 7, verso 2. Ainda dentro do Antigo Testamento, você percebe que o significado de selamento era propriedade. Se você pertence a Deus, então você recebe o selo de Deus. Você recebe o selo daquele a quem você pertence. Agora, querido, passando para o Novo Testamento, olhando para o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, você percebe que, em relação ao selamento, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: o Senhor conhece os céus. Percebeu? O Senhor conhece os céus. Deus conhece o seu povo. Deus conhece também a você. Aí está a distinção. E você percebe que há um ponto importante. Deus conhece o seu povo e sela com o seu espírito. Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. Efésios capítulo 4, verso 30. Aqui nós temos um detalhe. Quando você aceita a mensagem da palavra de Deus e quando você se entrega a Jesus, se batiza, você recebe o Espírito Santo. Você é selado porque você pertence agora a Deus. Percebeu? Mas há uma coisa que importa.
no tempo do fim, é apresentado uma cena de selamento. Percebeu? Num outro contexto, onde você percebe que no capítulo 14, verso 1 e o verso 12, somos apresentados os 144 mil com o selo na testa. E você percebe que no verso 12, a quem é recebido, ou seja, é dado esse selo? Aqueles que guardam os 10 mandamentos. Aqueles que obedecem à lei de Deus. Que selo é este, querido? Isso é preocupante? No tempo do fim, o selo na testa é recebido por aqueles que são obedientes. A marca da besta é recebida por aqueles que são desobedientes. Apocalipse 13, verso 16 e verso 17. Mostra a marca da besta. Agora, querido, o selo de Deus não é uma marca visível, colocada na testa, mas a consolidação da verdade, tanto intelectual assim como espiritual. Aquilo que tem sido a sua vida no dia a dia, a sua dedicação a Deus, finalmente termina com uma decisão consolidada na sua mente para que você possa continuar a adorar a Deus, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio a tanta perseguição, ao passo que os outros vão ceder, percebeu? Vão adorar a besta. Percebe uma coisa importante, vou dizer para você: a besta dá a marca, a sua marca vai na testa, o que significa convicção, aceitação, percebeu? Decisão, conhecimento. E você percebe que a marca também pode ser dada na mão, o que significa você não concorda, mas não quer sofrer os prejuízos financeiros, econômicos, e você de alguma forma vai ceder. Não porque você concorda que seja o domingo ao invés do sábado, o dia da adoração. Não porque você concorda que possa se adorar a outra criatura ao invés daquele que é o Criador, mas porque você tem medo de passar as consequências que o Apocalipse nos apresenta no capítulo 13. Percebeu? Agora, há uma coisa que é de extrema importância para chegarmos ao final. Você consegue notar que no final vamos ter as 7 últimas pragas. No final, o capítulo 7, verso 1 a 3, nos apresenta os ventos sendo segurados enquanto acontece o selamento. Mas no final, o selamento com certeza termina e agora os ventos começam a soprar. As pragas começam a cair. Aqueles que estiverem com o selo de Deus estarão desfrutando a proteção. Nesta altura, o selo de Deus vai significar a proteção. Vai ter um significado especial, porque você não será alcançado pelas pragas. Percebeu? Então, querido, quando você tem o selo de Deus, você pertence a Deus. E isso significa propriedade. Mais do que isso, querido, significa que Deus conhece você. Mais do que isso, significa que Deus vai proteger você nos momentos finais da história, quando estiverem caindo as pragas, com as quais Deus consuma a sua ira, porque será sem mistura da misericórdia. Agora, querido, quando aparecem os problemas, aquilo que são as tempestades, você percebe que Deus sempre segurando os ventos, irá calma. Mas no final, querido, Deus vai soltar os ventos e serão juízos sem mistura de misericórdia. Você quer ter a proteção de Deus neste tempo final? Você quer viver seguro ao lado de Deus? Para que venha o que vier, você esteja salvo. Você quer ter essa marca na testa? Você quer aceitar a verdade da doutrina da palavra de Deus para não ser enganado no tempo do fim? Então venha comigo esta oração. Pai nosso, que está no céu, obrigado, Senhor, por esta lição preciosa que nos apresenta o selamento. O selamento que tem nada a ver em pertencer ao Senhor. Ao receber a sua palavra e aceitar e receber o seu Espírito. Nós queremos também, acima disso, andar de acordo com a sua lei. E no contexto final, onde o sábado será um sinal visível em relação aos observadores, daqueles que são os verdadeiros adoradores, observando o santo dia do sábado. Nós queremos começar agora, obedecendo a sua lei, andando sempre de acordo com o seu caminho, guardando o sábado e muito mais que isso, sendo guiados pelo seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. O Mestre nos dissera o quanto hoje sucederá. São intensos sinais a anunciar o fim, a espreitar, Senhor, acalma a tempestade e a turbulência no covil. Misericórdia, Senhor, crer em ser
deseja-nos o melhor, a vida nele há motivos para sorrir, a esperança quem crer em seu